O que realmente acontece quando morremos? Essa é uma pergunta que intriga a humanidade há milênios. Recentemente, um mistério ainda mais profundo emergiu dos cofres secretos do Vaticano, revelado por ninguém menos que o Papa Francisco. Segundo relatos, existe um livro guardado sob sigilo absoluto, que contém explicações detalhadas sobre o que acontece após a morte. Mas por que esse conhecimento foi mantido escondido por tanto tempo? E o que ele pode significar para a nossa compreensão da vida e da existência? Prepare-se, porque esta revelação pode mudar tudo o que você acredita sobre o além. Imagine a possibilidade de um texto antigo, tão poderoso, que precisou ser ocultado por séculos. Ele não apenas aborda o que ocorre após o último suspiro, mas descreve com riqueza de detalhes as etapas que nossa consciência atravessa depois que deixamos o corpo físico. Por que o Vaticano manteve esse conhecimento fora do alcance público? Seria para proteger a humanidade de verdades difíceis de aceitar? Ou há algo mais profundo, talvez até desconfortável, sobre a própria natureza da morte? Essas questões são o ponto de partida para uma jornada de descobertas que você não pode ignorar. E se a morte não for um fim, mas uma transformação fascinante que segue leis espirituais universais? O Papa Francisco, em uma abordagem surpreendentemente aberta, sugere que este texto misterioso contém segredos que a Igreja nunca antes ousou compartilhar. O que esses segredos têm a ver com você, com suas escolhas e com o modo como você vive sua vida hoje? A resposta pode ser mais próxima e mais relevante do que você imagina. Afinal, todos nós enfrentaremos esse momento algum dia. Mas quantos de nós estamos realmente preparados para entender o que vem a seguir? Enquanto você ouve falar sobre esse livro pela primeira vez, pense em como ele pode desafiar a maneira como você enxerga a morte e a vida. Será que nossos medos e ansiedades sobre o fim da existência foram alimentados por falta de conhecimento? Ou pior, será que a verdade foi deliberadamente escondida de nós? Cada página desse manuscrito parece abrir um portal para dimensões da existência que poucos ousaram explorar. O Papa Francisco descreveu o conteúdo como uma chave para o eterno. Mas o que isso realmente significa? Não é hora de sabermos o que há por trás dessa porta? O que você descobrirá sobre esse texto pode não apenas desafiar suas crenças, mas também oferecer uma nova perspectiva sobre a vida e o universo. Prepare-se para uma viagem intrigante que une história, espiritualidade e mistérios insondáveis. Afinal, se há algo que todos nós temos em comum, é a certeza de que um dia enfrentaremos o desconhecido. Agora, a pergunta que fica é: você está preparado para encarar essa verdade? E mais importante, o que fará com ela quando souber? Não saia daí, porque o que vem a seguir vai mexer com a sua alma e seu entendimento sobre a existência. O que acontece depois do último suspiro? Essa é uma pergunta que todos, em algum momento, se fazem, mas poucos têm a coragem de buscar respostas além do que é visível. Será que o eu simplesmente desaparece no vazio eterno ou atravessa portais que desafiam a compreensão humana? Bem-vindo, alma inquieta, ao mistério dos mistérios. Hoje, em um mergulho profundo, recontextualizaremos os ensinamentos fascinantes do Bardo Todol, o famoso livro tibetano dos mortos, através de uma lente cristã e espiritual, explorando paralelos e verdades ocultas que conectam diferentes tradições espirituais. Imagine um guia espiritual, não apenas para os vivos, mas para aqueles que atravessam o véu entre esta vida e a próxima. O Bardo Todol, concebido por Padmasambhava, o lendário Guru Rinpoche, é muito mais que um manual sobre o fim da vida. Ele é um mapa que orienta a consciência durante os estados de transição após a morte. Embora nascido no contexto do budismo tibetano, suas mensagens reverberam com princípios espirituais universais, inclusive com os que foram banidos ou omitidos de textos cristãos ao longo da história. Seria possível que esses ensinamentos tenham sido silenciados porque revelam verdades que poderiam libertar o espírito humano das amarras do medo e da ignorância? No cristianismo, há menções veladas sobre o estado de transição da alma, especialmente em passagens que discutem o julgamento final e a ressurreição. Padmasambhava, com sua compaixão e sabedoria, enxergava esses momentos de transição como uma oportunidade de ouro. Um instante em que a mente, livre das distrações do corpo físico, está receptiva à verdade última.
Da mesma forma, Jesus Cristo, em suas mensagens ocultas nos evangelhos apócrifos e em passagens banidas da Bíblia, fala de uma conexão direta entre o homem e a divindade que transcende a morte. Poderiam essas duas tradições espirituais, separadas por culturas e séculos, estar apontando para o mesmo mistério transcendente? A missão de Padmasambhava ao criar o Bardo Todol foi preparar as almas para o momento da morte, ajudando-as a reconhecer a luz pura que aparece como manifestação da mente divina. No cristianismo, essa luz é frequentemente interpretada como a presença de Deus. Em ambos os casos, o objetivo é libertar a alma das ilusões do medo e da escuridão, permitindo que ela se eleve a um estado superior de consciência. Essa mensagem ecoa na ideia cristã de que a verdade vos libertará, uma verdade que transcende dogmas e atinge o núcleo do que significa existir. No entanto, o que é mais fascinante e perturbador é que muitos desses ensinamentos, tanto no cristianismo quanto em outras tradições, foram deliberadamente escondidos. Por quê? Talvez porque compreender a verdade sobre o que acontece após a morte não apenas nos liberta do medo, mas também do controle imposto por sistemas religiosos e sociais. Assim como o Bardo Todol desafiou as crenças enraizadas no Tibete, esses conhecimentos secretos cristãos, se redescobertos, poderiam transformar nossa compreensão sobre a vida, a morte e a eternidade. E é isso que nos leva a questionar: estamos prontos para cruzar esse portal e encarar o mistério em sua plenitude? Os bardos descritos no Bardo Todol nos apresentam um panorama profundo sobre a jornada da alma após a morte, uma experiência que ecoa em muitas tradições espirituais, incluindo o cristianismo, embora de formas diferentes. O primeiro estado, conhecido como Bardo Shikai, representa o momento crucial da transição, quando a alma se separa do corpo físico e encontra a luz clara primordial. Essa luz é descrita como uma manifestação da natureza divina e absoluta da mente, pura e sem dualidades. No cristianismo, há uma ressonância clara com a ideia de luz eterna, ou presença divina, muitas vezes representada como o encontro da alma com Deus após a morte. A questão é: quantos de nós estariam preparados para reconhecer essa luz como parte essencial do nosso ser? No Bardo Shikai, a alma é confrontada com a oportunidade única de alcançar a libertação total, um estado que o budismo chama de nirvana e que, em termos cristãos, poderia ser comparado à união com Deus. No entanto, esse reconhecimento não é automático. A intensidade da luz pode assustar aqueles que não estão espiritualmente preparados, fazendo com que a alma recuse a oportunidade de libertação. O medo e o apego ao mundo material são barreiras que não apenas afastam a alma da luz, mas também ecoam no conceito cristão do pecado original como um estado de separação de Deus. Essa conexão levanta uma reflexão intrigante. Seriam essas experiências descritas no Bardo representações universais de um mesmo fenômeno espiritual? A jornada continua no Bardo Shonid, onde a alma entra em um estado de projeções mentais intensificadas. Aqui, tudo o que foi reprimido, temido ou desejado durante a vida emerge em formas simbólicas. Visões pacíficas, que podem ser associadas a anjos no cristianismo, representam aspectos iluminados da consciência. Já as visões coléricas, descritas como manifestações assustadoras no budismo tibetano, poderiam ser comparadas ao conceito cristão de provações espirituais ou até às representações simbólicas do inferno. No entanto, ambas as tradições concordam em um ponto essencial. Essas visões não são externas à alma, mas criações internas que refletem seu estado espiritual. É nesse estado que o treinamento espiritual ganha sua importância. O Bardo Todol orienta os praticantes a reconhecerem a luz clara e as visões como partes de si mesmos, dissolvendo o medo e o apego. No cristianismo, essa prática pode ser paralela à contemplação e ao arrependimento, processos que purificam a alma e a preparam para o encontro com o divino. Ambas as tradições ensinam que a libertação final depende da capacidade de transcender as ilusões criadas pela mente. O reconhecimento da luz clara, descrita no budismo como a essência primordial da mente, encontra eco na ideia cristã de que o reino de Deus está dentro de vós. Essa percepção revela que a libertação não é algo distante, mas uma verdade acessível a todos que se dedicam à prática espiritual.
Porém, para muitos, o caminho é desafiador. O medo das visões coléricas, que representam aspectos indomados da psique, pode afastar a alma da libertação. Essa resistência, enraizada no apego e na ignorância, reflete a luta espiritual que tanto o budismo quanto o cristianismo reconhecem como central na jornada humana. Treinar a mente em vida para desapegar-se dessas ilusões, seja por meio da meditação ou da oração, é a chave para navegar por esses bardos com consciência plena. O bardo Todol nos lembra, assim como os evangelhos, que a luz divina está sempre presente, mas cabe a nós reconhecê-la. Afinal, o maior obstáculo à libertação não é a luz em si, mas a nossa incapacidade de vê-la como parte de nós. O medo que surge no bardo Shonid atua como uma barreira quase intransponível para a alma, criando uma ilusão de separação que impede o reconhecimento de que as visões, sejam pacíficas ou coléricas, são manifestações internas da própria mente. Esse medo gera apego às visões agradáveis e aversão às perturbadoras, perpetuando o ciclo do samsara. No cristianismo, podemos traçar um paralelo com a ideia de que a alma, ao se apegar aos prazeres terrenos ou temer o julgamento divino, perde a oportunidade de se aproximar de Deus. Tanto no budismo tibetano quanto na tradição cristã, o desapego e a entrega à verdade são cruciais para a libertação. O conceito de shunyata, ou vazio, ensinado no budismo tibetano, nos ajuda a entender que as visões do bardo Shonid não têm existência intrínseca. Elas são como reflexos num espelho, temporários e sem substância própria. Para a alma que consegue lembrar desse vazio, as visões deixam de ser ameaçadoras e passam a ser oportunidades de transcendência. Da mesma forma, no cristianismo, a ideia de despojar-se do velho eu e reconhecer a humildade da criação pode ser vista como um paralelo ao desapego necessário para a libertação. Em ambos os casos, o verdadeiro teste está na capacidade de superar as ilusões e abraçar a luz divina ou a verdade universal. Quando a alma não consegue transcender no Shugobardo Shonid, ela entra no Sidpa Bardo, o estágio final, marcado pelo desejo de renascer. Aqui, todas as experiências acumuladas nos bardos anteriores convergem para um momento decisivo, a escolha do próximo corpo. Esse desejo de renascimento, impulsionado por medos, apegos e karma, reflete a luta contínua da alma para se libertar do ciclo de sofrimento. No cristianismo, essa dinâmica encontra eco na ideia de que nossas ações e escolhas nesta vida moldam nosso destino eterno, seja ele o céu, o purgatório ou o inferno. Durante o Sidpa Bardo, a alma é guiada pelas marcas kármicas de suas vidas passadas, como se essas marcas fossem ímãs invisíveis que a atraem para experiências futuras alinhadas ao seu estado interior. Por exemplo, uma alma presa ao medo pode encontrar um renascimento cheio de desafios que a obrigam a confrontar essa emoção. No cristianismo, esse conceito lembra a ideia de colher o que se planta, onde o estado do coração e as ações moldam o destino da alma. Essa compreensão reforça a importância do trabalho espiritual enquanto estamos vivos, preparando a mente e o espírito para resistirem ao impulso do renascimento inconsciente. O bardo Sidpa culmina em uma tempestade psíquica, onde a vontade de existir se torna irresistível. Essa tempestade reflete a força dos desejos e apegos da alma, conduzindo-a quase instintivamente para um novo corpo. No entanto, o bardo Todol oferece uma última esperança. Se a alma conseguir manter a calma e o desapego, poderá evitar o renascimento e alcançar a libertação. No cristianismo, essa ideia pode ser comparada ao momento do julgamento final, onde a alma tem a chance de escolher Deus e a eternidade em sua presença. Para ambos os caminhos espirituais, a chave está na lucidez, na fé e no desapego às ilusões que nos prendem ao sofrimento. A pergunta que fica é: estamos preparados para essa escolha quando chegar o momento? O próximo corpo que a alma escolhe no Sidpa Bardo é, na verdade, um reflexo do que ela precisa aprender, enfrentar ou transcender. É como um espelho que revela os desejos, medos e lições que ainda residem na mente. No budismo tibetano, cada renascimento é visto como uma oportunidade de crescimento espiritual, mas essa oportunidade nem sempre é compreendida. Muitos, presos às suas ilusões e apegos,
acabam renascendo em condições adversas, perpetuando ciclos de sofrimento. Esse conceito não está distante das crenças cristãs, onde a vida é encarada como um período de provação e aprendizado, e cada escolha tem implicações eternas. Assim, a grande questão é: estamos prontos para fazer escolhas conscientes, mesmo diante do desconhecido? O Bardo Todol nos ensina que a preparação para esse momento começa agora, enquanto estamos vivos. A vida não é apenas um intervalo entre o nascimento e a morte, mas uma preparação para a jornada final. Assim como no cristianismo, onde a oração, o arrependimento e a caridade moldam o estado da alma, no budismo tibetano, a meditação e a contemplação sobre a morte são práticas essenciais para o desapego. Compreender nossos medos e desejos em vida nos dá força para resistir às ilusões que surgem no momento da morte. Essa preparação, seja por meio da fé ou da prática espiritual, nos permite manter a clareza e a serenidade quando a tempestade psíquica do Siddhapa Bardo se manifesta. A ideia central é que vida e morte estão intrinsecamente conectadas. No budismo tibetano, o ciclo de renascimento não é um destino imposto, mas uma expressão contínua de nossas escolhas e percepções. Da mesma forma, no cristianismo, há o conceito de livre-arbítrio, onde somos responsáveis por moldar nosso destino espiritual. Ambos os caminhos concordam que, ao nos libertarmos dos apegos e ilusões, alcançamos um estado de iluminação, ou, no cristianismo, a comunhão eterna com Deus. Esse estado é descrito no Bardo Todol como a fusão com a luz clara, onde não há mais a ilusão de separação ou identidade fixa. O Bardo Todol não é apenas um guia para o pós-vida, é um espelho que nos ajuda a olhar para dentro e a entender o que realmente nos define. Ele nos lembra que a morte, muitas vezes vista como um ponto final, é na verdade um portal para novos começos. Essa visão ecoa a promessa cristã de vida eterna, onde a morte é transformada em um renascimento espiritual. Como o mestre espiritual Ram Dass certa vez disse: quando você morre, só há uma questão que importa: o quanto você amou. Essa reflexão nos leva a um ponto crucial. Viver verdadeiramente significa amar, desapegar-se e preparar-se para o grande mistério. Portanto, o Bardo Todol não apenas nos convida a contemplar a morte, mas também a viver de forma mais consciente e autêntica. Ele nos desafia a refletir: estamos prontos para a jornada final? Estamos preparados para abandonar as ilusões sobre quem acreditamos ser? Talvez, ao internalizar esses ensinamentos, possamos não apenas nos preparar para a morte, mas também aprender a viver plenamente. Se essas ideias despertaram algo em você, compartilhe este vídeo e inscreva-se no canal. Deixe nos comentários suas dúvidas ou reflexões sobre a vida após a morte. Juntos, podemos explorar os maiores mistérios da existência e crescer nesse caminho de autoconhecimento. Obrigado por estar conosco nessa jornada.